Então, bom, e é justamente isso que a gente está preocupado em desenvolver com os nossos parceiros. Formas interessantes de fazer com que as soluções que eles têm sejam integradas com essas soluções novas. É uma quantidade tremenda, a gente tem visto um monte de startups e a gente tem visto um valor bastante grande fluindo das soluções tradicionais de ERP para essas soluções auxiliares, né? Então, bom, o fato é que não só isso é importante, mas a gente também tem visto a estratégia de desenvolvimento de vários vendors de ERP mudando. Então, típico, a gente vê soluções que são monolitos, e esses monolitos, na realidade, eles são mais complexos de lidar. E aí o pessoal está se dando conta de que é muito mais fácil você quebrar esse monolito e trabalhar com módulos. E aí a maior parte das empresas também está se dando conta que não tem mais a ambição de ter todos os módulos para atender um determinado segmento. É praticamente impossível você ter todos os módulos na melhor qualidade, best of breed, para o seu cliente. É muito mais inteligente você abrir o seu software, abrir para uma comunidade de desenvolvimento, ter interfaces abertas e permitir, na realidade, que esses softwares se interconectem com módulos auxiliares. Uma solução super tradicional, que ela é altamente utilizada nesse formato, são soluções fiscais. Então, para dar uma ideia para vocês, uma solução fiscal tipicamente demanda dos nossos parceiros um batalhão de desenvolvimento. É super complexo, você tem que ter muita gente para entender, todo dia mudam as alíquotas, você tem que estar permanentemente atualizando isso. E qual é o valor diferencial que uma solução fiscal tem lá para o cliente final? Pô, nenhuma, isso é para pagar imposto. Mas é lógico que é fundamental ter isso. Então o que começou a acontecer? Empresas surgiram só para fazer a solução fiscal. E elas justamente se interconectam com os ERPs e provêm a solução fiscal para diversos tipos de ERPs. Então esses são formatos que a gente tem visto a evolução do software acontecer e justamente permitem então que você que tem um ERP, tem uma solução vertical, foque naquilo que você é bom e entregue para o seu cliente aquilo que você é melhor. Então, essas são as principais razões que a gente tem para interconectar com sistemas legados, para interconectar entre sistemas. Mas o fato é que existem, na realidade, diversos tipos de interconexão aqui. Isso depende muito do tipo de solução externa a qual você está se conectando. E observa que eu falo aqui solução externa sob o ponto de vista de um ERP. Né? E a gente, então, trabalhou no sentido de tentar identificar como é que funcionam essas soluções externas. Bom, a gente criou essa terminologia aqui, provedor de solução externa. São ISVs que produzem soluções, tipicamente soluções bem modernas, soluções bacanas, que atendem a um determinado tipo de mercado. E o fato é que eles são diferentes, a gente tem que lidar com eles diferentes, as integrações que a gente lida com eles são particulares. A gente procurou então classificar eles para entender como é que funciona esse mercado. Bom, no eixo de baixo a gente vê ali o que a gente classifica aqui como uma abrangência. A abrangência diz respeito a que espaço de mercado, que verticais que essa solução atende. De um lado a gente tem soluções de massa, que elas atendem praticamente toda e qualquer solução, toda e qualquer vertical, e do outro lado a gente tem soluções de nicho. Eu fico aqui contente de ter visto hoje de manhã que o Aaron definiu nicho igual a foco, não é pequeno. Né? Existem soluções grandes também de nicho, mas eu estou falando aqui de foco. E no outro eixo a gente descreve aqui integrabilidade. Aí você pode imaginar que integrabilidade está relacionado com o quão aberto o software já é. E a gente vê softwares que são mais fechados, eles requerem o que a gente chama aqui de soluções dedicadas, ponto a ponto. E do outro lado a gente tem soluções que já foram abertas, elas já têm todas as APIs, as interfaces programáticas prontas para a gente se conectar. Bom, a gente deu uma olhada nesse negócio e viu que existem dois grandes blocos aqui que a gente precisa tratar. Basicamente um deles aqui é o que a gente vai falar de soluções de massa e o outro são soluções de nicho. Por que isso é importante para a gente? Bom, basicamente porque em soluções de massa, a nossa expectativa de que esses provedores vão participar do processo de integração com o seu ERP, ela é praticamente zero. Esses caras já fizeram o trabalho deles. São soluções grandes, são soluções de CRM, soluções de automação de marketing, que já disponibilizaram as APIs. Cabe a você, cliente, fazer toda a integração. E do outro lado, o que a gente tem? Bom, do outro lado a gente tem outras empresas que estão trabalhando de maneira muito mais próxima às soluções de ERP e às verticais às quais elas se dedicaram. E essas são empresas que, na realidade, estão participando dos processos de integração de maneira muito mais ativa. A gente pode contar com elas para outros tipos de atividades. Ok,
O fato é que cada uma delas tem desafios e problemas que a gente tem que lidar quando a gente pensa em integrar com o sistema legado. As soluções de nicho, a gente tipicamente está falando aqui de integrações de softwares que foram desenvolvidos aí há 10 anos atrás. Esses softwares tipicamente não têm APIs. Eles têm, na realidade, algumas formas que a gente utiliza, mas são tipicamente integrações mais primitivas. Elas usam acesso a banco de dados, elas usam transferências de arquivos. E muitas vezes a gente vê até integrações no mercado que sequer são suportadas pelo próprio fornecedor do RP. O cara desenvolveu uma solução bacana lá, descobriu que tinha RPs que podiam funcionar, foi lá e procurou fazer uma forma de integrar. Funciona, mas não tem suporte à integração. Então o que acontece? Bom, existem vários problemas que acontecem aí. Tipicamente problemas de segurança, a gente vê aí mecanismos menos confiáveis para transferência de arquivos ou transferência de informação. A gente vê problemas de versionamento, você muda um determinado software, aí quebra o outro, e aí você não tem como dizer, não, mas eu quero rodar com aquela versão anterior. Você vê problemas de monitoramento e rastreabilidade. Então, se você tem uma integração importante, que começa a passar valor significativo da sua empresa ali, você tem que ter esses mecanismos aqui disponíveis. Esses são desafios que a gente encontra, então, nas integrações desse mercado de nicho. Bom, e as integrações de massa, com os PSEs de massa? Aí o desafio é outro. O desafio é que agora eu tenho, do outro lado, uma empresa grande que tem uma solução, imagine uma solução de CRM, imagine uma solução de automação de marketing, e eu tenho aqui do meu lado uma empresa relativamente média e pequena que quer fazer uma automação. O cara lá não vai se mexer, quem tem que se mexer é a empresa que é dona do RP, ou a empresa que é beneficiária dessa solução. E tipicamente a gente está falando aqui de integrações que requerem mão de obra especializada, requer gente que conheça como a coisa funciona. E a gente está falando aqui de integrações da ordem de algumas dezenas de milhares de reais. Algo como 30, 40 mil reais, pelo menos, para você fazer uma integraçãozinha, que vai funcionar só para um determinado cliente. Bom, além disso, você tem que ter consultores para fazer o desenvolvimento disso. A integração não é meramente uma questão técnica, ela é uma questão de business, você precisa entender exatamente o que tem que passar de um lado para o outro e qual é a melhor maneira de fazer isso, né? A gente continua lidando com softwares que não têm APIs, isso continua sendo um desafio, e a manutenção disso não é menos importante, você tem uma evolução ao longo do tempo. Então, são questões que tocam principalmente as PMEs, as pequenas e médias empresas, de maneira muito significativa, e isso dificulta extremamente as integrações que a gente vê nesse mercado. E aí, existe solução para isso? Pois é, existe. E essa solução, na realidade, passa por um novo conceito, ou um conceito que eu gostaria de apresentar para vocês aqui, que é justamente a solução de iPaaS. Bom, o iPaaS, pessoal, é Integration Platform as a Service. E a ideia dele é a seguinte: ora, vamos deixar de fazer aqui um monte de integrações ponto a ponto entre todos os softwares que eu quero e vamos começar agora a imaginar um grande hub, um grande conector, aonde eu vou plugar todas as minhas aplicações uma única vez, vou fazer isso direitinho, né? Então vou conectar o meu e-commerce, Analytics, CRM, ERP, todos eles neste grande hub de conexão de aplicações e vou deixar ali uma interface gráfica super bacana, onde eu consigo facilmente ver quais são as informações que estão disponíveis em cada um desses softwares. E aí, quando eu quiser fazer uma integração entre dois deles, eu basicamente arrasto, faço um drag and drop e crio processos de uma maneira gráfica e permito então que dois softwares se conectem. Gente, isso aqui já existe, isso aqui na realidade atende muito bem, mas principalmente o mercado enterprise, que é um mercado que consegue na realidade investir vários milhares de reais para promover essas integrações e fazer então com que os seus softwares funcionem da maneira que tem que funcionar. Ok. Vamos falar um pouquinho mais a respeito das vantagens do iPaaS. Tá? A primeira delas é a rapidez na integração. Por que é rápido? Ora, na realidade, as fornecedoras do iPaaS tipicamente vão disponibilizar já módulos das aplicações que são mais utilizadas. Então, quando você quer fazer uma integração, você não precisa criar um módulo. E eu vou falar um pouquinho mais a respeito do módulo, mas ele basicamente já tem toda a complexidade para lidar com a aplicação, já está mapeada naquele módulo. Você simplesmente arrasta ele e sai fazendo a integração. E o que significa fazer essa integração? Ora, significa eu abrir aquele módulo e ver tudo que tem ali disponível em termos de
informação e começar a cruzar essas informações entre as aplicações que eu quero. É muito mais fácil fazer isso. Além do que, a gente começa a falar agora de replicabilidade. Antes eu tinha que fazer uma integração entre 2 softwares para um cliente, e aí chegava em outro cliente, eu tinha que fazer outra integração. Agora imagina que eu tenho isso já mapeado entre 2 quaisquer softwares, e para eu criar uma integração, eu simplesmente arrasto e crio uma outra instância de uma integração que eu já fiz. É muito mais rápido e é muito mais replicável, isso é muito mais fácil, né? Além do que, a gente está falando agora de mecanismos de transferência de informação que utilizam as melhores práticas do mercado. A gente está falando aqui de interfaces REST, a gente está falando de autenticação OAuth, a gente está falando de mecanismos de criptografia, que são os mais modernos que tem no mercado. Tá? Isso inclusive nos protege, a gente está muito preocupado agora, todo mundo com LGPD, e você tem que garantir que essas integrações estão de acordo com as normas, ou pelo menos são defensáveis o suficiente para você garantir que, enfim, você consegue se resguardar em caso de qualquer processo. E não menos importante é a modernização. Observe o seguinte, eu vou mostrar alguns exemplos logo na sequência, mas o que nós temos conseguido fazer agora é que softwares que não foram desenvolvidos recentemente, eles não têm as interfaces programáticas que a gente gostaria, a gente consegue, na realidade, conectar eles no iPaaS, e uma vez que eles estão conectados no iPaaS, eles se comportam como se fossem softwares modernos. A gente consegue fazer com que eles se conversem com o resto do mundo através das interfaces mais bacanas de mercado, interfaces REST. Né? Então o que a gente faz aqui, a gente promove uma modernização desses softwares. A gente usa os mecanismos que eles têm disponíveis, que podem até ser primitivos, mas a gente isola eles. À medida que a gente conecta eles no iPaaS, o que tem para diante, na realidade, é o que tem de mais moderno. Então, de certa forma, a gente moderniza significativamente softwares legados e a gente faz com que eles se comportem como softwares bastante atuais. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito de alguns aspectos técnicos aqui, que não são menos importantes quando a gente fala em modernização de integração. Primeiro, políticas de acesso. É super comum eu ver clientes reclamando que uma determinada integração simplesmente acabou com a performance do ERP dele. Por quê? Porque está rodando completamente desvinculado de qualquer horário, de qualquer política de acesso, e isso é inaceitável, você parar de funcionar o seu ERP porque tem uma integração que está tirando os dados do seu sistema. Estou falando de protocolos modernos, e não é simplesmente porque é moderno que é bacana, não, é porque ele já vem com todos esses mecanismos de segurança, de monitoramento, de rastreamento, e que permite a gente então saber exatamente quando uma operação aconteceu. Observe que a gente está falando agora de integrações que passam valor e passam a ser muito significativos para o business. A gente tem que ter mecanismos de saber exatamente quando uma coisa aconteceu, se ela deu errada e atuar de maneira rápida. Outra questão é o versionamento. A gente, no mundo aí onde a gente faz diversos deployments todos os dias, você tem que ter uma maneira de garantir que uma mudança no software não vai quebrar uma integração. A gente sempre está falando entre 2 softwares conversando. Você tem que garantir um mecanismo que um possa mudar e o outro possa permanecer funcionando sem problema. Manutenção facilitada, então a gente tem agora uma interface gráfica onde a gente consegue basicamente operar toda a integração, fazer ajustes, promover modificações e saber quando as coisas deram errado ou não. Eu tenho uma escalabilidade agora que me permite crescer não só em quantidades de clientes, mas na complexidade das integrações e na variedade dessas integrações para o mesmo cliente. Enfim, e tudo em cloud. Eu tenho na realidade agora a tranquilidade de que a partir de onde quer que eu esteja eu consigo acessar essas integrações. Né? Isso é uma tranquilidade para quem precisa usar esses sistemas. O que a gente se deu conta também é que não só as questões técnicas são importantes, mas observe o que acontece no mercado de PMS quando a gente começa a trazer uma grande quantidade de integrações para determinados ERPs dentro de uma única plataforma. Ora, a gente começa a criar uma espécie de mercado de aplicações para PMS. E aí tem um valor incrível, gente. O que a gente está falando ultimamente do valor dessas soluções é aquilo que a gente consegue impactar no business dos nossos clientes. E isso é permitido principalmente através dessas novas soluções. ERP continua sendo um repositório, continua sendo uma solução extremamente importante, que é o principal repositório das informações corporativas. Mas
essas outras soluções têm um valor incrível. E aí, olha só quando a gente faz isso com um iPaaS. Sob o ponto de vista dos vendors de ERP, eles passam a dispor agora de um portfólio super rico de alternativas de soluções que eles podem ofertar para os clientes deles. Isso é valor adicional para a venda do ERP. Para os PSEs, que são os provedores de soluções externas, eles ganham acesso a um mercado que eles não tinham antes. Simplesmente eles podem acessar agora diversos ERPs e podem trabalhar comercialmente com todos os vendors de ERP para começarem a serem parceiros e justamente venderem através desses caras. E do ponto de vista do cliente final, é exatamente o que ele gostaria. É ter um mercado no qual ele pode escolher quais são as soluções digitais que fazem mais sentido para ele e ter essa integração tecnicamente facilitada. Então, bom, se tecnicamente a gente consegue resolver isso aí, o que a gente começou a perceber é que a gente criou agora, na realidade, existe um ecossistema de valor. A gente cria, na realidade, a capacidade aqui de que RPs, PSEs e clientes comecem a criar relações comerciais que sejam mais saudáveis e mais interessantes para todos. Observa que quando você tem a sua solução integrada e disponível dentro de um marketplace, o PSE pode fazer parceria com os RPs e utilizá-los como canais de distribuição. Observa que os RPs podem agora complementar suas soluções e terem um portfólio muito mais rico de alternativas para entregar para os seus clientes finais. E, evidentemente, os clientes se beneficiam disso, porque agora eles têm realmente condições de trazer para dentro do ambiente deles as soluções digitais que realmente diferenciam, que são aquilo que realmente vai permitir eles serem melhores os competidores deles. Bom, vou falar um pouquinho agora de como funciona o próprio iPaaS. Né? Aqui é interessante a gente ter uma ideia. Qual é a mágica que está por trás de um iPaaS? Ora, eu vou trazer um exemplo aqui. A gente tem trabalhado com alguns parceiros, e especialmente até eu vou falar aqui a Ipcom, que nos ajudou a desenvolver o sistema, onde a gente tem, então, um módulo. Um módulo é um conector. É aquilo que eu defino como eu vou interconectar com um determinado software. Então, se vocês imaginam o software da Ipcom, nós criamos um módulo para ele, e esse módulo envolve todas as características básicas que me permitem extrair e colocar informação dentro desse sistema. Tipo, o método de acesso, qual é o protocolo que eu vou utilizar, o método de autenticação que nós vamos utilizar, políticas de acesso, e aí eu começo a definir as operações. E as operações são exatamente as funções atômicas que a gente vai executar naquele software. Uma consulta secundária, uma atualização e assim por diante. E a gente vai definindo todas essas operações e eu começo a ter então uma coleção de tudo aquilo que eu posso fazer com aquele software. E aí eu termino isso e eu tenho na realidade esse conector, um módulo que me permite acessar esse software. Sob o ponto de vista de operação de um iPaaS, né, tipicamente a gente permite que os nossos parceiros criem os seus módulos. A ideia aqui é tornar esse sistema altamente escalável e todo mundo que conhece a solução tem condições de fazer isso. Bom, criar um módulo é super simples. A gente basicamente faz um cadastro no sistema, cria um módulo, especifica quais são os métodos de acesso, as autenticações. Todos esses detalhes já estão pré-configurados, então você simplesmente, se você tem uma interface REST, você especifica, é REST. E aí você graficamente vai colocando as operações, as chamadas que você faz. Se é um banco de dados que você tem que acessar, você só especifica, é um banco de dados. E toda a questão técnica de lidar com isso já está pronta. Então você simplesmente opera e define um módulo no nível dos parâmetros que você utiliza para fazer a conexão. E aí você cria as operações. E as operações podem ser tão simples quanto uma query num banco de dados, ou como uma chamada que você faz REST para obter uma informação. E aí, uma vez que você faz isso e vai testando simultaneamente, o sistema te permite justamente fazer, à medida que você está construindo, você já vai testando. Quando você termina, você tem condições agora de compartilhar. E aqui entra a grande sacada. Você pode manter dentro do seu repositório, da sua empresa, ou você pode colocar dentro de um ecossistema para todos os parceiros que você permitiu que entrassem dentro do sistema, ou você pode colocar no marketplace. Olha só que legal, ó. Agora a gente está começando a realmente trazer para dentro do iPaaS a possibilidade dele interconectar empresas, interconectar soluções. Ok, como a gente usa módulos, né? Bom, a gente usa módulos interconectando eles. Ora,
Quando a gente está falando aqui de juntar duas soluções, aliás, está fazendo uma integração, a gente tipicamente está falando de permitir que duas aplicações conversem. Isso significa que tipicamente eu vou ter pelo menos dois módulos. Tá? Um que cuida de uma aplicação, outro cuida de outro. Então a gente trouxe aqui só um exemplo do que seria um fluxo. Imagina que eu quero que o meu CRM envie uma informação de um ganho, de uma oportunidade para o meu ERP. Ora, eu programo de tal maneira que ele vai receber uma notificação do CRM, ganho de oportunidade. Eu posso inclusive fazer checagens intermediárias, eu posso ir na Receita Federal verificar se o CNPJ da empresa está válido, ou pegar o endereço dela. Eu posso manipular essa informação, eu posso tornar ela mais palatável, ou ajustar ela para o software que vai receber ela. E aí simplesmente eu conecto ela e escrevo dentro do software que eu quero. E eu provi a integração. E eu fiz isso de maneira gráfica. Eu não tive que escrever nenhuma linha de código. Eu simplesmente fiz ajustes de parâmetros entre as informações que entram de um lado e as informações que são necessárias do outro. Então, o fluxo é, na realidade, esse elemento básico que permite a gente interconectar dois pontos, e uma coleção de fluxos me determina uma integração. E aí eu tenho integrações tão complexas quanto a gente possa imaginar. Bom, como é que a gente usa isso dentro de um iPaaS? Mais uma vez, super simples, só que agora eu estou pensando como cliente. Aí, como cliente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um cadastro também, eu vou buscar os módulos que eu preciso, tipo do meu RP e do meu CRM, vou arrastar eles e vou conectar nas operações que eu quero. Criei um projeto, criei um fluxo, e da mesma maneira eu posso compartilhar isso, eu posso simplesmente usar isso dentro do meu sistema, eu especifico qual é o meu banco de dados, qual é o meu CRM, qual é o meu RP, e eu posso utilizar isso, ou eu posso também compartilhar isso para que, enfim, outras áreas ou outras empresas também possam utilizar. Bom, observa que trouxe aqui dois exemplos super interessantes. Um deles é um cliente, aliás, um parceiro nosso, que é a Ipcom, e outro que é a Mix Fiscal. Então, é uma integração bidirecional. Então, a Ipcom, na realidade, tem a sua solução de ERP de varejo, e a Mix Fiscal é uma solução de consultoria tributária. Então, o que acontece? Ora, essa questão de tributação ela é bastante complexa, eu tenho que estar sempre monitorando e sabendo exatamente quais são as alíquotas de cada produto. Então, como é que a coisa funciona? Eu extraio as informações de produtos e alíquotas na determinada hora do dia, submeto essas informações para a Mix Fiscal valida essas informações e me devolve quais são as alíquotas corretas daqueles produtos, se houver alguma alteração. E aí eu atualizo isso dentro do meu RP. Esse processo acontece todos os dias e ele é bidirecional. Então, como é que a gente fez? Ora, a gente simplesmente extrai as informações do banco de dados da Ipcom, que não tem APIs. Então, a gente, na realidade, interfaceia com esse sistema de uma forma mais primitiva, mas a gente extrai as informações e processa elas e deixa bonitinho pronto para serem consumidas pelas APIs da Mix Fiscal. E aqui está a sacada. Para a Mix Fiscal, o Ipcom se comporta como um software moderno com APIs. Só que na realidade o que a gente fez foi modernizar o software que a gente tinha da Ipcom, implementando essa interface. Okay? Então isso funciona super bem e agrega também outras características como segurança, como capacidade que a gente tem aqui de fazer monitoramento das integrações, rastreamento e, enfim, facilita bastante a vida desse tipo de integração. A outra integração que eu gostaria de mencionar, outro case que a gente já desenvolveu, é entre um CRM, o Zorro, e o SAP Business One. Bom, qual é o sonho aqui? Né? A gente tem uma integração completa entre um CRM e um RP. Bom, eu trouxe para vocês só um fluxo para vocês terem uma ideia de como é que a coisa funciona. Bom, é aquele exemplo que eu estava mencionando antes. Eu quero que um ganho de uma oportunidade no Zorro dispare um fluxo, que esse fluxo vai atualizar o cliente dentro do meu ERP com todas as informações corretas e validadas pela Receita Federal. Como é que a gente faz isso? Ora, aí o bacana aqui é que ambos, tanto o Zorro como o Business One, já têm interfaces programáticas bem ricas. Basta a gente simplesmente importar elas para dentro do iPaaS e a gente tem condições de manipular os dados de maneira gráfica. Então, como é que a coisa funciona? O Zorro, quando existe um ganho de oportunidade, ele dispara uma mensagem
para o iPaaS recebe as informações das oportunidades, ele checa na Receita Federal automaticamente, de acordo com o CNPJ, pega as informações relevantes e aí ele processa esses dados. Observa que a cada passo eu tenho acesso a todas as informações anteriores. E aí no final o que eu faço? Eu crio uma nova oportunidade dentro do Business One. E aí eu tenho, na realidade, a integração feita desse lado, nesse fluxo. Observa que, mais uma vez, não toquei em nenhuma linha de código. Toda a complexidade para lidar com ambos os softwares, para lidar com o Zoho, para lidar com o Business One, estão embutidas dentro dos módulos do iPaaS. Já estão prontas. O que eu preciso fazer? Eu preciso saber exatamente como o dado sai de um lado e como é que ele é mapeado do outro. Aí requer um pouco de conhecimento, a gente saber como é que funciona cada um dos softwares. Mas eu diria que isso é algo bastante pequeno, perto de toda a complexidade de prover essa integração. Bom, então eu queria apresentar para vocês o Integra Sky. Essas capturas que eu acabei de mostrar para vocês são do sistema que a gente tem desenvolvido já há vários meses, inclusive com parcerias de alguns parceiros nossos, que ajudaram significativamente aí na concepção do sistema. E o foco principal do Integra, na realidade, é prover um iPaaS mais diferenciado para esse mercado de PMS. Então, uma plataforma de integração para esse ecossistema. O que ele é diferente, então, de outras soluções de iPaaS que a gente encontra no mercado? O primeiro é o modelo de integração. Quando a gente vai para o modelo de integração tradicional de um iPaaS, você tipicamente vai ver uma empresa, uma enterprise, que contrata seus consultores, vai atrás de uma solução de iPaaS e gasta essas dezenas de milhares de reais para fazer uma integração. E ela vai utilizar aquela integração só para ela. Tá? Bom, o que a gente está falando aqui é que a gente está trabalhando com os parceiros nossos, tanto RPs como PSEs, estamos provendo essas integrações como produtos que podem ser replicáveis para diversos clientes. Então a gente, na realidade, dilui o custo de fazer essa integração por todos os clientes que podem utilizar essa integração. E isso, na realidade, reduz significativamente o custo dessa parte do processo. Bom, a outra questão é o modelo de negócio. As integrações, né, elas são tipicamente pagas para os sistemas de iPaaS por uso, o que é algo que pode ser bastante complicado, tem variações, tipicamente não funciona muito bem para o mercado PME. Agora, o que nós estamos justamente trabalhando com os nossos parceiros é colocando o custo da integração como um valor adicional no próprio valor do serviço que ele está contratando. O que faz todo sentido, né, gente? Ele tem o serviço, ele contrata o serviço. E aí, embutido ali, já está o valor da integração. Então, ele praticamente não enxerga esse custo, é parte de um pacote e é super conveniente para o cliente final. E, finalmente, esse modelo de escala, onde a gente procura, na realidade, replicar ao máximo todas as integrações, permitindo que um mesmo cliente possa ter diversas integrações para o seu sistema e milhares de integrações iguais possam ser replicadas de maneira fácil, atendendo à conectividade entre um PSE e um RP. Bom, é importantíssimo a gente falar a respeito do AltSky. E o que é o AltSky, né? A maior parte dos parceiros com os quais nós já desenvolvemos negócios, eles já têm o AltSky como o mecanismo principal de fazer a ativação de novos clientes. Então, a gente já ativa em nuvem, a gente já cuida de toda a infraestrutura. O AltSky, na realidade, é essa plataforma que faz toda a orquestração do ambiente do RP. E nós temos, então, uma integração já completa com o iPaaS. E o que isso facilita a nossa vida? Ora, quando você tem qualquer tipo de integração, você tem que cuidar dos mecanismos de comunicação. Você tem que cuidar dos firewalls, você tem que cuidar dos roteadores, você tem que garantir que as coisas funcionam direitinhas. Né? Tem que pensar nos mecanismos de segurança dessa parte da comunicação. E o que a gente faz ao integrar o AltSky diretamente no iPaaS é cuidar disso automaticamente para os nossos clientes. Então ninguém precisa mexer em nada, a integração já acontece de forma rápida, você simplesmente tem que especificar quais são os softwares que você vai utilizar e a gente provê toda essa integração. Bom, então para finalizar, né, o que a gente está colocando aqui como próximos passos e o trabalho que a gente tem feito com muitos dos nossos parceiros e que a gente, na realidade, recomenda qualquer ou PSE ou RP
fazer como mecanismo de estratégia, na realidade, de evolução. Então, a primeira questão é justamente a gente levantar e identificar todo esse ecossistema. A gente sabe que existe muito bem uma quantidade aí não desprezível, né? A gente normalmente encontra aí soluções de RP que estão integradas a pelo menos 10, 15 soluções de PSEs. E é justamente identificar esses caras e começar a trabalhar em modelos de negócios com eles. E aí a gente sabe que a gente pode ser bastante criativo aqui. A gente tem alguns modelos que a gente tem trabalhado, a gente pode compartilhar com vocês, mas eu diria que usar RPs como canais de vendas de PSEs e utilizar essa forma de parceria tem sido extremamente benéfica para todo mundo. Bom, e aí então é uma questão da gente integrar, compartilhar e ir para a venda. O que a gente tem percebido é que realmente essa estratégia de abrir o software, permitir que ele se conecte com a maior quantidade possível de soluções ricas, é aquilo que realmente está trazendo uma vida nova para as soluções de RPs, está trazendo na realidade um grande valor para o ecossistema e a gente está fomentando isso e está ajudando todos os nossos parceiros a seguir nessa caminhada. Bom, então com isso na realidade eu concluo a apresentação, tem uns minutinhos ainda, mas eu gostaria de me colocar à disposição. Tem toda uma equipe que está no nosso stand, que está justamente pronta para atender e explicar mais detalhes como é que funciona a solução do Integra Sky, né, com satisfação aí que eu comuniquei, enfim, o lançamento dele hoje, e a gente está super interessado aí em seguir esse modelo com todos os nossos parceiros. Então, eu queria agradecer e me colocar à disposição, a gente está ali. Mais uma vez, muito obrigado.